Olá pessoal, canal Matemática Show Masters. Vamos resolver esse vídeo essa inequação. Então essa inequação é a inequação quociente. Devemos encontrar o x que torna esse quociente 2x menos 1 dividido para x mais 1 menor do que zero. Então vamos resolver. Para resolver esse tipo de inequação devemos primeiramente estudar os sinais das expressões. Estudar os sinais de 2x menos 1 e x mais 1. Inicialmente eu vou observar que x mais 1, como está dividindo o 2x menos 1, então deve ser diferente de zero, né? Porque não existe divisão por algo igual a zero. Então o x mais 1 tem que ser diferente de zero. Isso vai implicar que o x é diferente de menos 1. Em seguida eu vou observar o sinal de 2x menos 1. Então para isso eu vou supor que eu estou querendo o x maior do que zero. Isso vai implicar que o 2x tem que ser maior do que 1, que vai implicar que o x tem que ser maior do que 1 meio, né? Eu dividi ali os dois lados, ambos os membros da desigualdade por 2. Então o x tem que ser maior do que 1 meio se a expressão for maior do que zero. Então eu vou fazer aqui o intervalo e vou escrever aqui 1 meio no intervalo. Ou seja, depois do 1 meio, que o x aqui é maior do que 1 meio, então é depois, né? Depois do 1 meio, a expressão, qualquer número depois do 1 meio torna o 2x menos 1 positivo, ou seja, maior do que zero. Quando é exatamente 1 meio, vai ser igual a zero, né? E antes do 1 meio, vai tornar a expressão negativa, ou seja, menor do que zero. Agora vamos estudar o sinal de x mais 1. Vou supor novamente que eu estou procurando o x que torna a expressão maior do que zero e vou encontrar que o x tem que ser maior do que menos 1, né? Porque eu passei ali o 1 positivo para o outro lado. Vamos desenhar novamente um intervalo e nele eu vou escrever aqui o menos 1. Então agora, como o x maior do que menos 1 torna ela positiva, vou escrever aqui mais, né? Porque depois do menos 1 a expressão fica positiva. E já que é assim, o antes do menos 1 ela é negativa. Quando é exatamente no menos 1, a gente viu que ela não existe, né? Primeira observação que eu fiz, que ela não existe aqui exatamente no menos 1. Não existe. Agora vamos unir, como a gente está buscando o quociente dessas duas expressões, a gente vai unir esses dois intervalos dos sinais que a gente fez, do estudo dos sinais que a gente fez de cada um. Então vamos fazer aqui. Então eu fiz aqui novamente os dois intervalos, 2x menos 1 e os sinais antes do menos 1, depois do menos 1, antes do 1 meio, depois de 1 meio, os sinais de cada um, né? Do x mais 1 também aqui. Antes do menos 1 é negativo, depois do menos 1 é positiva. Agora, para esse quociente, eu vou dividir. Quando uma é negativa e outra é negativa, então torna ela positiva. Ou seja, antes do menos 1 é positiva, porque eu tenho um negativo com negativo. Agora, entre o menos 1 e 1 meio, a primeira expressão é negativa, ou seja, o 2x menos 1 é negativo, e o x mais 1 é positivo, como a gente vê aqui no intervalo desse desenho. Então, unindo esses dois intervalos, negativo daqui com positivo, teremos negativo. E depois do 1 meio, a gente vê que a expressão de cima é positiva, a do meio aqui é positivo, e o x mais 1 é positivo. Então, positivo com positivo, eu terei positivo. Então a gente lembra que a gente está procurando quando esse quociente é negativo. Isso daqui vai acontecer nesse intervalo, ou seja, quando o x é menor do que 1 meio e maior do que menos 1. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Curtam o vídeo e essa é a solução do nosso problema.